Olha, eu vou trazer um assunto extremamente complicado e complexo, mas eu vou falar sobre o fascismo que a Rede Globo faz, né? E a lavagem cerebral. Porém, para você fazer a lavagem cerebral, é porque a sociedade tem a necessidade de sofrer lavagem cerebral. Por vários motivos, eu vou explicar todos esses motivos e todas essas questões. E aí eu posso entrar num campo paralelo, né? Mas é bem simples, eu já vou construir o argumento muito rápido e vou terminar ele muito rápido. A, a Rede Globo é uma máquina de mentira e de fascismo. Ela se coloca como porta-voz de Deus. E a Rede Globo ela imita exatamente a cultura grega, cultura romana, todas as culturas que já existiram, né? De que a sociedade tem medo de si, não entende o seu medo. E aí, indivíduos dizem que têm a resposta para esses medos e ficam o tempo inteiro sussurrando palavras para trazer paz social, né? E a Rede Globo, ela se põe como se fosse as sacerdotisas do Monte Olimpo, né? E o deus dela é o ecofascismo, né? E as pessoas necessitam ter um deus, sempre toda a sociedade tem um deus, isso é um fenômeno psicossocial. Os seres humanos, eles são, como eu posso dizer para você, fracos, né? E eles precisam de ter as respostas dos seus anseios e dos seus medos, né? Então a Globo ela fica o tempo inteiro falando sobre ecofascismo, né? Ela fica o tempo inteiro falando sobre política e ela fica o tempo inteiro, como fala, ecofascismo, política e, e coisas que o brasileiro não tem, que é comida, que é carro, que é dinheiro, que é o, como fala, viver como um deus no Monte Olimpo, né? Então a Rede Globo fica repetindo isso, mas ela não diz nenhum contexto e o pior, ela faz tudo isso porque a população brasileira em si, ela tem uma mente superficial e ela tem um ideal de que ela quer tudo organizado porque a sociedade é um caos e a vida das pessoas é um caos. Então a Rede Globo ela apresenta coisas assim, olha, a pessoa não fez tal coisa e isso é errado e agora a gente vai ter que tomar todas as atitudes para fazer a coisa correta, mas a vida de ninguém é correta, a vida das pessoas é um caos. Existe uma explicação da ação de cada indivíduo e existem pessoas que agem para se proteger por medo da sociedade, porque a pessoa realmente é destruída pela sociedade, e as outras pessoas, como fala, agem de forma maldosa. Eu vou dar um exemplo claro, que estou fazendo até esse vídeo aqui, porque faz tempo que eu queria fazer esse vídeo aqui, eu já fiz várias vezes vídeos contra a Rede Globo, mas nunca fiz com uma argumentação como essa. Tem o porteiro lá num prédio lá no Rio de Janeiro, lá que ele viu uma agressão, que ele fica com as mãos entre as pernas. Aquilo ali é uma posição fetal, uma posição de proteção, né? E o cara deve ganhar muito mal, deve estar passando necessidade, morre de medo de perder o emprego e falou assim, se eu tomar alguma ação eu vou perder o emprego. Mas ele abriu mão, né, do calor humano para salvar a pessoa e ele simplesmente quis se proteger. E aí a Rede Globo falou que o cara tá errado e que tinha que salvar a pessoa e não sei o que e tal, exigindo um mundo perfeito, querendo um mundo perfeito, criando uma realidade que não existe e falando que aquele porteiro era errado, né? Mas voltando a questão aqui do porquê que eu digo que a Globo ela é fascista, né? Porque ela, em vez de ela ver todos os lados, ela simplesmente julga tudo pela vontade das pessoas e a partir do momento que a Globo impõe a vontade das pessoas é um mundo perfeito e a pessoa não agiu de forma perfeita, é a coisa perfeita, é desse jeito, todas as pessoas que estão debaixo da Globo, polícias, é, é, polícia, juiz, procurador, promotor, políticos, essas coisas falam, não, Globo, a sociedade, a narrativa, eu vou fazer tudo perfeito. E o que acontece? Se o governo fizesse tudo perfeito, as pessoas não teriam a geladeira vazia de casa, não ganhariam mal, não teria fome, não teria injustiça e as pessoas não teriam medo, né? E esse medo é crescente porque os seres humanos são inferiores à sua estrutura social e econômica, não podem argumentar nessa estrutura social e econômica, porque as pessoas conseguiram poder, e o poder é o poder, infelizmente. E aí,
toda a nossa sociedade, né, está se fragmentando porque ninguém pode questionar e ninguém tem a capacidade de entender e questionar e ver a verdade atrás das questões. Então, tudo isso gera uma distorção, essa distorção gera um medo, e a Globo é o Deus que senta em cima do medo da sociedade brasileira, né? E eu disse, e até vou falar aqui, depois eu vou explicar o motivo. A sociedade brasileira tem que ir baixo, o brasileiro é burro, o brasileiro só quer ficar de pinto duro para jogar criança no mundo. O brasileiro não tem responsabilidade nenhuma, nem pobre, nem rico, nem classe média, nem classe baixa. O Brasil é uma latrina a céu aberto de jogar fetos pelo mundo, né? Mas agora vamos entrar com um argumento aqui, eu já soltei meu ódio aqui, vamos entrar com o meu argumento. Por que o brasileiro aceita sofrer essa engenharia social que a Globo faz, que eu disse aqui, que ela imita todas as culturas passadas, e a diferença das culturas passadas é que existem alguns indivíduos que manipulam técnicas lógicas e a grande maioria da sociedade vive nas primícias da construção social. E a partir do momento que você vive nas primícias da construção social, você vai ter o pensamento de indivíduos dentro da construção social, né? Indivíduos que não têm nada, indivíduos que acham que tem tudo, indivíduos que têm uma vida assim, assado. É o caminho largo que o povo de Israel fala, né? Que é o caminho da besta, né? Que é a construção do homem, o seu poder e a relação desse poder. Muitas pessoas acreditam na lavagem cerebral da Globo por um simples fator, né? São pessoas que não tiveram instrução familiar, viveram crescendo nas narrativas da televisão, né? Não sabem que segue o Deus ecofascista, né? E esses indivíduos que sofrem toda essa lavagem cerebral, a partir do momento que não tem estrutura nenhuma familiar, vai na convivência em grupo, vai ter que aceitar a convivência em grupo. E dentro dessas pessoas, vão ter pessoas que só vão viver pelos desejos, pelos prazeres, ou pelos traumas, ou pelas marcas, ou cada indivíduo vai crescer segundo a sua construção social. E uma maioria são indivíduos que só querem usufruir coisas. E a partir do momento que eu só quero usufruir coisas, eu quero que tudo seja perfeito pelo meu uso e fruto. Então são pessoas são pessoas fracassadas que nunca trabalharam a mente, só querem consumir as coisas, não querem ter dor de cabeças. E aí, ao ligar a Rede Globo, vai ver assim, não, primeiro, minha maconha atrás da câmera. Uma planta pegou fogo na Amazônia. O Lula vai salvar a Amazônia. O Lula, ele vai fazer não sei o quê. Então, mais tarde vai passar a novela e vai passar um casal que eles não se entenderam. E eles têm tudo na vida e eles vão se entender porque eles precisam fazer uma jornada para enfrentar os seus monstros e demônios internos. Não, mas até entender seus monstros e demônios internos, mas você não vai entender isso. E eles vão ser felizes porque a grande questão é que eles deveriam trazer um quarto homem para o relacionamento. Entendeu? A Globo, ela fica só com narrativas superficiais e fascistas de consumismo desenfreado, e você cai nessas narrativas porque você só quer usufruir as coisas e você nunca teve uma construção de uma pessoa, e você já está com nojo de ver meu vídeo e de falar de mim porque você não consegue ter a linha de construção de raciocínio que eu tenho, né? Então a Rede Globo, ela é a mãe do fascismo, ela é a mãe do racismo, ela é a mãe da discriminação, ela é a mãe de todos os maus da sociedade, porque ela é a voz da sociedade e o que ela ensina são coisas vazias e superficiais, somente para o consumo desenfreado, por um sistema de coisas piramidal de escravização, né? Todos nós somos escravos, né? E aí você tem que seguir. E ninguém quer raciocinar as consequências da sua existência e as consequências das suas escolhas. E ninguém se importa pela sociedade, e ninguém quer fazer seu papel. E fica todo mundo vagabundeando, e pessoas que dizem que querem buscar a salvação do ecofascismo são pessoas burras que se acham deuses, e as outras pessoas estão totalmente na selvageria, fora dos portões de Roma, né? E dentro dos portões de Roma
É um cheirando o rabo do outro, né? E ninguém quer trazer solução para nada. Então, o que acaba acontecendo no nosso país é que todo mundo é burro, ignorante, né? Algumas pessoas pensam um pouco diferente, mas a grande maioria é animalesca, né? E as pessoas nem gostam que eu ajo dessa maneira, e eu ajo de forma totalmente diferente contra o ecofascismo ou contra até a linguagem criada pela internet, né? Que é só extremismo e radicalização. Alguns canais não são nem extremistas e nem radicais, né? Como os canais infantis são canais extremistas e radicais, a maioria deles, e canais adultos são extremistas e radicais porque querem chocar as pessoas, são conteúdos de merda, né? Então, o Brasil vai sempre estar na merda e aí vem a grande questão. Você tem a sua formação e você uma hora vai virar adulto e vai cair pro mundo, né? E é você ou prestando serviço ou buscando uma falha no sistema para você crescer dentro dele. E por isso que a Globo ela domina as narrativas, né? Porque todas as pessoas estão perdidas e existe uma grande maioria idiotificada, infantilizada que nunca cresceu e nunca vai ver a realidade. Falei para vocês.